Muito boa noite a todos os telespectadores da televisão de Moçambique. Sejam bem-vindos à presente edição do seu programa Primeira Página. Logo no princípio, nós vamos conhecer os estudantes que vão fazer parte deste concurso internacional de robótica que vai acontecer nos Estados Unidos da América. Vamos também falar sobre o curso sobre comportamento ético na função pública. Por se tratar de quarta-feira, nós temos a nossa habitual rúbrica económica, onde vamos apresentar-vos o Instituto do Coração e também um empreendedor na área do turismo. Mesmo no final do nosso programa, nós vamos interagir sobre desafios da advocacia. Seja bem-vindo ao programa Primeira Página. E com imenso prazer nós tivemos conhecimento de que 3 estudantes moçambicanos vão representar-nos nestas que são as Olimpíadas Internacionais de Robótica e eles vão estar hoje aqui a interagir connosco e vão nos mostrar quais são os projetos que vão levar para este grande concurso. Deixa-me apresentar aqui o professor Patrício Vítor, que vem interagir connosco. Professor, bem-vindo ao programa Primeira Página. Obrigado pelo convite. Aqui estamos. Exato. Quero também agradecer aqui a presença da Alcinda Maurício, que é também uma das estudantes que vai representar-nos. Bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Exato. Quero cumprimentar Hélder Mendonça. Bem-vindo, Hélder. Boa noite. Boa noite. E também vai juntar-se a nós Fernando Bata. Fernando, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bom. Nós vamos interagir, vocês já podem ver aqui no centro da nossa mesa os robôs, estão todos aqui à disposição, mas primeiramente eu quero manter-vos informados e também a si, caro telespectador, vamos agora conferir os principais destaques que temos para hoje em termos de notícias nacionais e internacionais. Trabalhadores do Corpo Técnico Administrativo da Universidade Eduardo Mondlane paralisam hoje as atividades e manifestam-se em frente à reitoria para reivindicar o pagamento do bónus de efetividade. Como consequência da greve, as aulas estiveram paralisadas num período em que está em curso a realização dos exames na mais antiga universidade pública do país. Presidente da Comissão Nacional de Eleições afirma que estão garantidos 950 milhões de meticais para suportar as próximas eleições autárquicas no país. A informação foi partilhada à margem do encontro que o setor realizou hoje em Maputo para informe das suas atividades ao corpo diplomático acreditado em Moçambique. O Estado arrecadou 1,147 bilhões de meticais em impostos provenientes de empresas mineradoras baseadas na província de Tete. O valor foi coletado nos primeiros 5 meses do ano em curso, sendo a Vale Moçambique a entidade que mais contribuiu durante o período. Morreu na madrugada desta quarta-feira Raim Piri, um dos veteranos da música sul-africana. O cantor de jazz padecia de cancro do fígado. Informação tornada pública na semana passada nas redes sociais, quando um dos amigos tomou a iniciativa de criar uma página na internet para arrecadar 50 mil rands, equivalentes a 219.305 meticais, para pagar os cuidados médicos do malogrado. Nascido a 23 de março de 1947 em Mpumalanga, o fundador de Stimela morre aos 70 anos de idade. Ray Piri é filho de emergentes malauianos e cantava uma fusão de jazz em Mbacanga. Piri atuou várias vezes em Moçambique com seu grupo Stimela. A sua última aparição no país foi a quando da realização do festival Esgo em abril passado. Piri deixa 2 esposas, 2 filhos e milhares de fãs, alguns dos quais moçambicanos. Já estão criadas as condições para a realização do 13º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares Gaza 2017. O evento, que vai decorrer de 14 a 23 de julho corrente, terá como palcos a cidade de Xai-Xai e a Vila Municipal da Macia. A polícia em Gaza garante estarem criadas todas as condições para a proteção e segurança dos cerca de 1000 participantes, entre atletas e dirigentes desportivos, desde os locais de acomodação até aos campos dos jogos escolares. Paralelamente às medidas de segurança, foi aberta uma linha telefônica para denúncia de qualquer eventualidade tendente à perturbação da ordem e segurança públicas durante a realização do evento. E a nossa notícia em destaque para hoje dá conta da paralisação de funcionários na Universidade Eduardo Mondlane, que inviabilizou a realização de exames. Vamos acompanhar.
representam os cerca de 3.000 trabalhadores do corpo técnico-administrativo da mais antiga universidade pública do país. Esta quarta-feira decidiram paralisar as atividades laborais para protestar contra a falta de pagamento do bónus de efetividade, um subsídio anual estabelecido por decisão do Conselho Universitário. A principal reivindicação é que o CTA é o bónus de efetividade. Esse bónus de efetividade é um subsídio que o CTA anualmente recebe, há cerca de 22 anos, se a memória não me trai. Anualmente recebe só apenas uma vez, no mês de novembro de cada ano. O que acontece é que, por surpresa, em dezembro, neste caso, o CTA recebeu uma carta da direção da OEM que informava que este subsídio vai ser pago, a promessa foi, está sendo negociado, vai ser pago até ao final do primeiro trimestre. Chegado o primeiro trimestre, o que aconteceu é que recebemos a segunda informação. Quando se esperava receber, a informação foi de que não há condições financeiras para pagar o subsídio. O porta-voz dos trabalhadores disse que o protesto acontece após um encontro realizado em março último com o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, em que ficou acordado que ficaria estabelecido um espaço de diálogo para a saída ao problema. Os trabalhadores manifestaram-se em frente ao gabinete do reitor. Após meia hora de protestos, foram recebidos pelo diretor do gabinete do reitor, um encontro que não produziu qualquer resultado. Se quer falar com o reitor ou os senhores vice-reitores, há mecanismos apropriados que todos nós conhecemos como Universidade Eduardo Mondlane. E todas as documentações que vocês enviaram ao gabinete do reitor, todas elas mereceram resposta adequada e apropriada face ao assunto que quiseram tratar. Portanto, se houver mais algum aspecto adicional ao que já foi tratado, e não sabemos de que assunto é que se trata hoje, porque ainda não disseram qual é que é, então canalizariam este assunto de acordo com as regras da Universidade Eduardo Mondlane. O senhor sabe quais são as nossas preocupações? Se o senhor sempre foi incumbido dessa responsabilidade. Olha, o melhor que existe numa instituição onde deve-se exaltar a democracia é aqui onde deve-se exibir isso. A democraticidade é aqui, na universidade, onde deve-se ensinar como o governo deve se comportar. É um pedido de diálogo. O pedido de diálogo não é desta forma, senhor Cabinda. Aqui é preciso que conversemos com quem lidera a instituição. Se não está em altura de nos responder, ele próprio vai nos... Nós não queremos mais nada, não estamos a fazer confusão. Leve-nos, encaminhe-nos a quem de direito para poder responder às nossas preocupações. Ponto final. Enquanto isso, as atividades letivas estiveram paralisadas. Se o exame acontecer amanhã, a minha preparação está comprometida. Está na dúvida se o exame vai acontecer? Estou sim, porque eu vi alguém que devia ter exame hoje, disse que não teve exame por causa desse ambiente. Temos exame às 12. Mas as atividades parece que estão paralisadas. As pessoas disseram alguma coisa? Não, ainda não temos nenhuma informação. Estamos no anfiteatro 3001 da Universidade Eduardo Mondlane, um anfiteatro que geralmente fica ocupado para as atividades letivas. Hoje, este anfiteatro ficou completamente vazio, decorrente da situação da greve. Um documento facultado à televisão de Moçambique e que foi a resposta à carta dos trabalhadores à Universidade Eduardo Mondlane justifica a falta de pagamento do bónus de efetividade pela manifesta indisponibilidade financeira. Refira-se que a Universidade Eduardo Mondlane, como instituição pública, sofreu um corte de cerca de metade da verba do seu orçamento de Estado no quadro das medidas de austeridade em curso. E vamos já agora avançar para a nossa primeira conversa e estamos aqui a falar com os estudantes que vão representar Moçambique nesta grande Olimpíada de Robótica que vai acontecer nos Estados Unidos da América já este mês, de 13 a 21 de julho. Mas antes de mais, em breves palavras, afinal de contas, o que é robótica? A robótica é um conjunto de técnicas ou conhecimentos que nos permitem estudar, conceber e programar um robô. Muito bom. E qual é o seu robô? Pode já agora passar a apresentação do seu robô. Estamos aqui a interagir com Elder, com Fernando. Fernando, por favor, peço para que leve o seu robô e que faça a apresentação deste que é o seu projeto que vai levar para esta grande Olimpíada. Por favor. Onde é que está? Este é o seu robô.
E qual é a função? Peço para que faça a descrição. Primeiro, como é que foi montado? Bem, este robô foi montado usando dois motores largos que permitem a locomoção do robô, e temos aqui um motor médio, que é o motor que aciona o movimento que vai disparar as 3 bolas que temos aqui, e usamos um sensor. Temos aqui um sensor de proximidade, que é chamado o sensor de infravermelho. Temos também aqui um sensor de toque, e este é o processador, é o centro de processamento de unidades. Exato. O CPU, sim. Muito bom. O Fernando, que está no 3º ano aqui do Instituto Industrial, certo? Sim, sim, sim. Muito bom, é perfeito. Podemos ver o teu robô a funcionar, depois nós vamos conversar também um bocado mais com os outros. Podemos ver o seu robô a funcionar, só para os nossos telespectadores entenderem mais um bocado sobre o fascínio desta questão? Sim, sim, sim. Vamos lá ver agora a funcionar. Peço para que as nossas câmeras prestem atenção. Já agora, enquanto vais montando o teu robô, Alcinda, como é que ouviste falar sobre este projeto? Como é que foi a participação aqui nesta Olimpíada? Bom, eu tive conhecimento da Olimpíada de Robótica na escola. O meu professor fez chegar a informação de robótica e eu fiquei interessada, decidi ir para o Instituto Industrial. Quando lá cheguei, digamos que não estava tão entusiasmada assim, porque não me chamou a atenção, mas ao longo do projeto eu fui aprendendo mais coisas e comecei a ganhar interesse pela robótica. Muito bom, muito interessante. Agora, neste momento, o seu robô Fernando está aqui a lançar estas bolinhas aqui pelo nosso estúdio e é ativado por um sensor, certo? Sim, sim. O sensor de proximidade. Muito bom. Quais foram as condições para fazer parte deste grande concurso? Bem, houveram critérios de avaliação em que exigiam certos conhecimentos de informática, certos conhecimentos de física, matemática e também um pouco de inglês. Muito bom, interessante. Professor, por favor, junte-se a esta nossa conversa. É muito bonito, nós estamos a ver aqui estes jovens e tal como eles, são muitos os outros que também têm esta inclinação para a robótica cá em Moçambique. Como é que nós podemos, que análise é que nós podemos fazer da situação desta área cá em Moçambique? Há muitos investimentos virados para a robótica cá em Moçambique? Bom, muito obrigado. Queria fazer um reparo. Estes robôs não são os que vamos levar à competição. Esses robôs foram usados para ensaiar os miúdos, para prepará-los, os miúdos, para o robô-mãe que deixamos porque está encaixotado e amanhã, pronto. Exatamente. Sim. A robótica aqui em Moçambique ainda é embrionária e esses estão, digamos que são os alunos que estão numa fase mais avançada da robótica. Mas já desde 2013, o Ministério de Ciência e Tecnologia já vem testando a introdução da robótica ao nível do ensino. Tanto mais que há clubes de robótica em 8 províncias. Muito bom, isto é interessante. E eu sei que esse robô que vocês vão levar tem uma particularidade muito interessante, que tem a ver com a água. Por favor, pode fazer a explicação do robô que vocês vão levar a este concurso? Ou é segredo? Não é segredo, mas eu queria deixar que o Helder falasse sobre isso. Tá, muito bom. Helder, podes explicar-nos como é que funciona este robô que vocês vão levar ao concurso? Sim, o robô que nós iremos levar ao concurso foi programado para uma situação em que temos um rio contaminado. Ele faz a seleção de água. Tem bolas laranjas que simulam água contaminada de bolas azuis. Ele leva as bolas contaminadas para um depósito, leva as bolas laranjas para um outro depósito e no final da competição haverá uma simulação de cheias. O robô terá que ir numa ponte ou terá que erguer num cabo que haverá lá. Uau! E o robô está pronto para fazer esta demonstração, basicamente para selecionar uma água pura de uma água imprópria? Sim, está pronto. Uau! É fantástico. E, Helder, tu trazes aqui também um outro robô para nos apresentar, certo? Sim, trago. Tenho... Por favor. Este robô que é um carregador, ele é composto por um CPU, é composto por dois... O microfone? Sim, eu posso... Ele é composto por um CPU, por um sensor de proximidade, por um
por dois motores largos e um motor médio. Ok, muito bom. Este é o robô das águas, desculpa interromper. Este é o robô das águas? Exatamente, Exato, esse é o robô. Aqui. Este é o robô das águas Exatamente. que nós estamos aqui a ver. Então ele faz a seleção. É interessante. Ali levou água impura e vai colocar no laboratório. Então já vai depositar no laboratório e aquela água impura vai ser tratada e volta para o tanque de água potável. Exato, eu estou tão emocionada porque nós estamos habituados a ver esta magnitude em termos de robótica em outros países e ver aqui os nossos jovens, os nossos adolescentes a fazerem isto é espetacular, é muito bonito. Mas estávamos aqui a fazer a explicação e a demonstração deste robô que o Helder traz hoje aqui para nós. Por favor, podemos fazer a demonstração. O que ele faz necessariamente, Helder? Eu venho ficar aí consigo, acho que tenho que lhe ajudar com o microfone, porque vai estar aqui a trabalhar. O robô é um carregador. Exato. Ele vai detectar um objeto, nesse caso esta caixa, e irá carregar o robô, irá voltar, fazer uma manobra e deixar. A caixa, sim, sem comando, sem nada, ele já está programado para fazer isso? Sim, já está programado para fazer isso. Muito bom, podemos ter agora a demonstração? Pode ser. Muito bom. Vamos agora acompanhar como é que funciona isto. Exato, ele encravou por causa do nosso tapete, mas veio e deixou. Sim. Ele irá fazer isso inúmeras vezes. Foi programado com que fizesse isso inúmeras vezes. Exato. Se eu não parar o robô, ele não irá parar. Ele não para. Sim. Exato. Muito bom. E quanto tempo é que leva para desenvolver um robô como este? Um robô como este é possível montar em 2 horas. 2 horas? Sim. Não é possível. Por favor, o microfone. Somente o robô da competição leva muito tempo. Exato. 2 horas vocês conseguem montar estes robôs? Sim. E em termos de material que vocês usam para a produção destes robôs, nós temos à disposição? São muito caros, são muito dispendiosos? Por favor. Em termos de material, existem kits para montar este robô. Exato. Por exemplo, este é um kit da Lego. É possível encontrar aqui. Exato. Muito Mas bom, o robô que iremos levar para a competição é uma edição limitada. Foram feitos robôs limitados. E aquele não tem como encontrar. Não tem como encontrar, mas é muito bom. E, por favor, fale de mais atividades desta vossa team, que tem feito muitos trabalhos. Estamos a falar de jovens que estão a trabalhar para a robótica e agora vocês vão ter a oportunidade de representar Moçambique nesta grande Olimpíada Internacional. Ótimo. A coisa mais interessante nisso tudo é que esses estudantes, a nossa participação vai definir um marco de robótica em Moçambique. Vai galvanizar a introdução da robótica ao nível de educação. Já existe esse programa ao nível do Ministério de Ciência e Tecnologia, financiado pelo Banco Mundial, em que quer-se inserir a chamada robótica educacional, onde a partir do nível primário até o nível secundário, se calhar até o nível superior, os estudantes vão ter acesso a essas tecnologias. Esses conhecimentos que esses meninos adquiriram em 4 meses vai ser normal aqui em Moçambique. Muito exatamente. E de que maneira é que estes conhecimentos, este aprendizado em robótica pode ajudar no desenvolvimento de Moçambique? Perfeitamente. A robótica é o que está a dar agora, passa a expressão, né? Que está a dar agora, quer ao nível da engenharia, quer ao nível de educação, quer ao nível até de saúde, serviços sociais, a robótica está lá. As indústrias que temos aqui, as indústrias modernas, usam de uma certa forma os conhecimentos da robótica, ou usam o robô. E se nós, ao nível de educação, introduzirmos a robótica, teremos certamente engenheiros capacitados, teremos especialistas em várias áreas de ensino, em várias áreas de conhecimento, porque a robótica é multidisciplinar. Exato. Pode ver ali podemos falar de 3 ou 4 engenharias rapidamente. A engenharia mecânica, por causa da estrutura, temos a engenharia elétrica, luzes que estamos a ver aí, temos a engenharia informática, só ali. Então, o estudante que monta isso está exatamente a falar daquelas engenharias todas.
Muito bom. E nós vamos tratar da água. A água está ao nível de química. Está ao nível de... Até saúde, por esta questão saúde, de separar a água. Exatamente. Então, essa magia que a robótica pode trazer ao nível do nosso sistema de ensino e ao nível de formação do homem como profissional. Exato. Muito bom. Alcinda, como adolescente, estudante da 10ª classe na Escola Estrela Vermelha, certo? E está aqui a representar-nos, é uma menina, normalmente estas áreas não têm sido apostadas por tantas meninas. Qual é a mensagem que quer deixar ficar para todas as mulheres moçambicanas? Bom, primeiramente dizer que na robótica não há gênero, todos somos homens. Sim. E segundo, eu deixo a seguinte mensagem para que elas mudem de pensamento, porque não há função determinada para alguém. Todos temos o direito de exercer a mesma função. Muito bom. E estamos a terminar, infelizmente, com esta nossa conversa, mas de que maneira é que o povo moçambicano pode mostrar o apoio, pode, de certa maneira, estar a acompanhar o vosso trabalho? Eu vou fazer esta questão aqui aos nossos jovens. Vocês têm as vossas redes sociais, que é para nós podermos prestar apoio e carinho, por favor? Bem, eu acho que o apoio que nós precisamos é mais de... Não precisamos de financiamento e precisamos também de encorajamento. Precisamos que todo Moçambique nos apoie e apoie a todas as crianças, todos os jovens, e que eu penso que eles deviam também engrenar mais para a robótica, porque além de ser divertida, a robótica tem muito conhecimento. Exato, é divertido e é também importante, porque eu estou a imaginar os vossos robôs num tamanho maior podem até trabalhar em diversas indústrias, em diversos setores, diversas áreas. É importante. Por favor, as últimas considerações e por que não a sua página no Facebook, no Instagram, que é para as pessoas poderem mostrar o suporte e o apoio para estes jovens que vamos representar nas Olimpíadas de Robótica. Minha página do Instagram é I'm Elder. Okay. Ele tem alguns vídeos lá dos robôs, podem ver. Muito bom. A sua página, muito rápido, vão deixar a página depois das últimas considerações? Não tem uma página. Não tem página? Não. Uau, que bom. Acho que deve ser o único jovem sem nenhuma rede social, também não tem. Tenho no Facebook, Alcina Maurício. Exato, muito bom. Sim? Sim, falando da página, existe a página da organização, exato, que é a Fest Global Community, onde qualquer cidadão pode ver não só as publicações de 160 países que vão lá participar, mas também podem ver ao vivo as competições, de um lado. Do outro lado, na altura, não sei se já houve essa coordenação, estávamos a solicitar que uma estação da televisão conseguisse captar o vídeo de Washington e retransmitisse cá em Moçambique. Exato. Não sei se isso vai ser possível. Exato. Então, as últimas considerações dizer o seguinte, que nós vamos participar, vamos lá aprender e esperamos que todo o povo moçambicano esteja do nosso lado e vamos fazer o melhor. Vamos tentar trazer uma medalha. Exato, nós já estamos felizes de vocês estarem a participar. Se trouxerem uma medalha, melhor ainda. Por favor, mandem-nos vários vídeos e quando voltarem, passem aqui pelo programa Primeira Página para nós falarmos da vossa experiência. Desde já, um excelente trabalho para vocês. Muito obrigada. Obrigado. E nós vamos dar continuidade à presente edição do nosso programa, mas agora eu quero chamar a vossa especial atenção para esta notícia. O setor da saúde vai continuar a apostar na construção, reabilitação e apetrechamento de unidades sanitárias, bem como na melhoria de mecanismos de gestão de medicamentos em todo o país nos próximos anos. Os dados foram revelados no decurso da 12ª Reunião Nacional de Planificação e Finanças que decorre em Maputo. Estão reunidos nesta sala gestores séniores do setor da saúde e parceiros de cooperação. O evento tem por objetivo garantir a harmonização e alinhamento da proposta do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado ao nível provincial e central referente ao ano 2018. A presente Reunião Nacional de Planificação e Finanças tem a particularidade de se realizar num ambiente macroeconômico desafiante para o país, em particular para o Serviço Nacional de Saúde,
devendo, mais uma vez, elaborar a planificação para o ano de 2018, orientada para resultados, todavia, olhando para a política de contenção da despesa pública. Em 2018, o setor da saúde vai continuar a apostar na construção, reabilitação e apetrechamento de unidades sanitárias à escala nacional e formar recursos humanos qualificados com vista à humanização dos cuidados primários da saúde. Apesar dos escassos recursos de que nos dispomos, nós precisamos de continuar, portanto, a alargar a rede sanitária. Recentemente foi inaugurado o Hospital Central de Quelimane, o primeiro do país naquela dimensão, que é para responder àquilo que são as necessidades da região norte. Mas também precisamos de expandir em relação à rede sanitária ao nível dos distritos. O que nós pretendemos é priorizar a expansão dos distritos até os postos administrativos e também concluir as obras que nós iniciamos, portanto, nos anos anteriores. Outra aposta do setor da saúde será o melhoramento dos mecanismos de gestão de medicamentos e aprimoramento dos processos de gestão financeira e logística. Pretendemos também alinhar os nossos recursos no sentido de melhorar cada vez mais a nossa gestão em relação ao fornecimento de medicamentos. As unidades sanitárias mais periféricas têm determinado tipo de necessidade. Entretanto, também precisamos de olhar para as doenças não transmissíveis. Começamos a ver que no nosso país começam a emergir doenças não transmitíveis, como casos de doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a asma e, muito em particular, os cancros. Lídia Chonco sublinhou ainda a necessidade de se focalizar a atenção nos mecanismos que permitam acelerar o acesso de tratamento do HIV/SIDA, garantindo a redução da mortalidade e o seu acesso universal. E vamos agora ter a oportunidade de conferir a nossa rúbrica de economia em parceria com a revista Exame. Recebemos aqui o jornalista Valdo, em representação da revista Exame. Bem-vindo ao programa Primeira Página. Muito bom. Dentre vários assuntos que queremos destacar hoje, vamos começar pelo ICOR. Vocês querem falar um bocado, e falam na vossa última edição, sobre o ICOR. Estamos a falar do Instituto do Coração. Por favor. Bom, este é um dos temas que aparece nesta última edição, a edição de agosto. O ICOR, no caso, a Exame foi entrevistar a responsável por este instituto e assim, de forma muito resumida, poderíamos dizer que o ICOR, diferentemente daquilo que muitos podem pensar que é um hospital privado, uma instituição privada, mas não é uma ONG, e que teve, digamos, que partiu de um sonho, poderia-se dizer, da doutora Beatriz Ferreira, no século passado, nos anos 90, tudo na tentativa de querer resolver um problema de saúde. E, aliás, segundo o que ela conta na conversa que nós fomos tendo com ela, é que na altura 70% das mortes que aconteciam, que estavam relacionadas com o problema do coração, podiam ser evitadas caso, digamos, houvesse tratamento. E foi na tentativa de busca da solução de resolver um problema que poderia, no caso, na verdade, ser resolvido, que é o problema do coração. Sabemos nós que há muitas crianças e há jovens que sofrem com problemas cardíacos e que na altura não havia, digamos, nenhuma instituição vocacionada, preparada para, digamos, fazer operações relacionadas a este tipo de problema. Então foi daí que na década de 90 a doutora Beatriz Ferreira foi à França à busca de parcerias, à busca, digamos, de ajudas de algumas ONGs que já trabalhavam nessa área e que dedicavam-se, digamos, dedicavam o seu tempo para atender e para fazer operações a pessoas que tinham, digamos, problemas do gênero. É uma parceria que foi se construindo com o tempo, até que o sonho, digamos, torna-se realidade em 2001, quando ela veio cá em Moçambique, e com a ajuda, digamos, de várias ONGs, de várias empresas europeias, no caso, conseguiu então abrir aquilo que é o ICOR hoje, o Instituto de Coração, e tem feito um trabalho belíssimo. E só para ter uma ideia,
São 16 anos do percurso que a instituição funciona e nesses 16 anos já foram operadas mais de 1.200 pessoas que têm problemas de coração, sobretudo crianças que não têm, que estão desprovidas de condições financeiras para suportar, digamos, uma operação desse género. Mas não só crianças, estamos a falar também de jovens, de adultos que não têm, digamos, condições de arcar com as despesas de uma operação desse género. E como é que isso funciona? Na verdade, a ONG funciona assim, através de parcerias a instituições, a ONGs europeias que têm dado um devido apoio para que o ICOR continue a fazer aquilo que é o seu trabalho, que tem sido um trabalho fantástico. E também, através daquilo que são as cobranças, sabemos que as operações lá são gratuitas, quer dizer, estamos a falar de mais de 90% das operações que são feitas, os tratamentos são gratuitos, mais de 90%. Apenas 9% é que são pagáveis, é que as pessoas pagam. Mas, na verdade, isso é uma estratégia que ela tem usado, que é cobrar, digamos, ou cobrar a quem pode pagar em benefício, digamos, daquelas pessoas que não têm condições de suprir, digamos, os custos de um tratamento do gênero, ok? E tem sido assim, e não só ela trabalha com médicos aqui nacionais que na verdade não só dedica-se nessa questão de tratamento, operação de pessoas que têm problema de coração, mas como também o ICOR tem formado médicos cardiologistas nessa área e tem sido assim. Exato. Vamos avançar então para o segundo tema que nós vamos destacar hoje na nossa rúbrica Exame. Estamos a falar de um empreendedor virado à área do turismo. Por favor, apresente-nos o empreendedor da semana. Bom, hoje trazemos a história de um jovem empreendedor. E sabemos que o turismo em Moçambique tem um potencial enorme e que na verdade, pouco é explorado essa questão da área do turismo. Então, estamos a falar de um jovem que fez a sua formação, a sua licenciatura num ramo ligado ao turismo e pegou naquilo que foi o seu trabalho de tese de fim do curso, que era o desafio do turismo em Moçambique, e pegou naquela tese e transformou-a num projeto e num negócio viável. Estamos a falar de Carlos, que começou praticando um turismo assim, algo como se fosse uma brincadeira. Ele, com alguns jovens, ele coordenava um certo grupo de pessoas, turistas, que queriam, digamos, conhecer a cidade de Inhambane. Estamos a falar de Vilanculo, que é uma zona turística que tem recebido, quase que é a província que mais recebe os turistas a nível do país, e pegou nesse projeto e agora tem uma empresa ligada ao turismo. E nesse caso trabalha com a comunidade. É um turismo comunitário, podemos assim dizer, um turismo que envolve a comunidade. Ele trabalha em parceria com a comunidade local, porque sabemos nós que Moçambique é um país que pode ser explorado em várias áreas, em vários aspectos relacionados à cultura. Então, estamos a falar de pessoas, por exemplo, de Vilanculo, que tem a parte da culinária, tem a parte da dança, gastronomia, danças tradicionais. Então, esse jovem tenta reconciliar aquilo que é o potencial, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que são os nossos hábitos e tenta, digamos, relacionar isso com o turismo. Há muita gente que visita a província de Inhambane e as pessoas gostam de conhecer aquilo que são os nossos hábitos, os costumes. Então, esse jovem tenta trabalhar com a comunidade local e tem desenvolvido esse turismo. E graças ao esforço que ele tem feito, também a comunidade tem saído a ganhar, porque ele trabalha em parceria com a comunidade local. Muito bom. Muito obrigada por estes temas interessantes que a revista Exame trouxe para nós. Onde é que nós podemos comprar ou ter acesso à revista Exame? A revista Exame pode ser encontrada nas lojas da Mabuco, na Júlio Nyerere, e também temos aqui mesmo no hotel
Rovuma, e também pode ser encontrada, temos ardinas que vendem nas vias públicas aqui na cidade de Maputo, as pessoas podem ter acesso à revista Exame. Muito bom. Eu quero agradecer a Sivaldo e a revista Exame, que têm trabalhado conosco e trazido todas as quartas temas económicos muito importantes. Eu sei que a conferência correu muito bem, vai passar no telejornal a partir das 20 horas, onde vocês poderão ver como é que foi esta conferência de cooperação entre os parceiros de Moçambique e Japão. Muito obrigada, Valdo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Alberto. Exato. E aos nossos telespectadores, nós iremos interagir sobre um curso de comportamento ético na função pública e depois também falaremos sobre os desafios da advocacia, mas permitam-me desde já chamar um brevíssimo intervalo e nós vamos voltar dentro de instantes para mais interação. Até já. Vamos ressalvar a todos os nossos telespectadores que nós vamos também falar na nossa segunda parte sobre os jogos desportivos escolares. A polícia vai garantir a proteção de todos os participantes dos jogos desportivos escolares. Mas, de momento, nós vamos acompanhar, antes mesmo de observarmos o intervalo, nós vamos falar sobre a morte do músico Rei Firi. Vamos acompanhar. Read all about it in the bad news. It's a story, the unfinished story. It's all about this band that has a dream. A people, a people. Decided the dream has to be followed. Where were you when they hated, telling a lie? That was the year of believing, believing and telling it away. It's supposed to be told. Some said, where did we go wrong? The dude stood up, are so proud, and screamed, hey, hey, Swagala. And then the prophecy began, with dawn whisper in the deep. Speak up your mind, Pindam Zala. Au Pindam Zala. This is your story, my story, our story. Think about the story that's unfinished. You won't be throwing your life away. We build prisons, throw away the key, and yawn. Boredom rules the heart of the idol. When you gonna finish what you started? This is your story, my story, our story.
Seja bem-vindo à segunda parte deste programa, a primeira página, depois desta homenagem que nós fizemos ao músico sul-africano Ray Phiri. Vamos ter a oportunidade agora de falar sobre este curso de comportamento ético na função pública e para tal eu quero apresentar Jaime Olímpio Daimona, que é organizador. Bem-vindo ao programa Primeira Página. Muito obrigado. Exato. Por favor, primeiro apresente esta que é a sua associação, é a Antendere, por favor. Sim, muito boa noite ao povo moçambicano, a todos que nos acompanham lá de casa. A associação Antendere é uma língua falada na região centro do país, a província de Sofala, então significa pessoas de paz. Anto significa pessoas e Antendere significa paz. Exato. Não é? Muito bom. E no que vai consistir este curso? Por que é que a vossa associação decidiu fazer este curso sobre comportamento ético na função pública? Nós acreditamos que tem sido um dos grandes males na sociedade moçambicana e, portanto, a associação foi pensando em organizar um curso direcionado para todos os funcionários públicos. Então, este curso vai contar com a participação de 30 funcionários e já está, portanto, a candidatura já está online. Exato. E terminou no dia 10, mas estendemos até dia 15, porque nós estamos ainda a tentar criar condições para que as pessoas possam aderir a este curso de comportamento ético na função pública. Exato, é fundamental nós falarmos de comportamento ético em todas as profissões, mas principalmente quando está ligado à função pública. Em termos de parceiros, eu sei que vocês tiveram parceiros para o desenvolvimento deste curso. Nós estamos a contar com a parceria do governo americano. O governo americano financiou atualmente o projeto que vai, portanto, culminar com a formação de 30 participantes na cidade da Beira. Então, são 13 distritos da província de Sofala e que têm a oportunidade de participar neste curso. E, então, esta é uma oportunidade para todos os funcionários públicos da cidade da Beira, província de Sofala em especial. Então, nesta primeira fase, vocês estão virados somente à província de Sofala, mas há uma ideia de expansão deste projeto para as outras províncias de Moçambique? Com certeza, com certeza. Numa fase inicial, nós recebemos um financiamento do governo americano, que é especificamente para podermos capacitar 30 funcionários, mas essa atividade vai se estender a nível nacional, porque, afinal de contas, os funcionários públicos têm desempenhado, como é que posso dizer, existe na sua maioria em todo o país, né? Exato. E quais são os requisitos para fazer parte deste curso? Em primeiro lugar, tem que ser cidadão moçambicano e deve ser, logicamente, funcionário público. A idade corresponde dos 18 a 45 anos. Fluente na língua portuguesa, porque nós sabemos que algumas pessoas falam dialeto, mas lá vai ser ministrado mesmo em português. Então tem que ser fluente na língua portuguesa e tem que ter alguma potencialidade de liderança. Então a seleção também vai se basear naqueles indivíduos que querem, têm algum potencial para poderem ser líderes no futuro. Interessante, muito bom. Mas já agora eu vou aproveitar para colher um bocado da sua opinião. Como é que avalia o comportamento ético dos nossos funcionários públicos na atualidade, de uma forma geral? De uma forma geral, nós temos assistido vários casos de falta de atendimento dos agentes do Estado, dos funcionários públicos, em várias instituições, falta de comunicação, não só, mas também a corrupção. A corrupção é um dos males que nós acreditamos que não vamos conseguir eliminar, mas vamos tentar criar condições de minimizar este mal que tem afligido o povo moçambicano. Por que não eliminar? Ser otimistas. Muito bom. Mas o que é que vocês esperam alcançar depois ou após esta formação? Nós esperamos que esses funcionários, ao participarem desta formação, eles possam ter potencialidades
de influenciar, contagiar aos outros funcionários, no sentido de pautar pelos seus valores, valores morais, ter um caráter, ter personalidade. Exato. No sentido de não, portanto, a deixar as populações moçambicanas no estado que estão agora sobre a corrupção. Há dias atrás recebemos a notícia de que no centro de saúde, para poder ter sangue, é necessário pagar algum dinheiro. Então, é um dos males que tem afetado... Onde é que recebeu? De onde é que foi esta notícia? Essa notícia passou nos mídias, de que, de facto, está à venda o sangue. Então, em que instituição de saúde, em que centro de saúde? Não posso precisar exatamente, mas eu acompanhei pelos mídias, assim, que existem funcionários públicos que vendem sangue. Então é uma situação muito preocupante, né, para o nosso país. Realmente é preocupante. Sim. Acho que o apelo já deve estar a passar e já estamos a ter mais atenção do Ministério da Saúde e também das outras instituições à volta deste assunto. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa, mas quero dar-lhe a oportunidade de deixar ficar as últimas considerações, por favor. Dizer que as candidaturas estão online. Quem quiser se candidatar, e você que é funcionário público encontra-se na província de Sofala, é só digitar no nosso site www.ritualdesucesso, ou mesmo pode enviar o e-mail para antender@gmail.com, ou pode contactar mesmo pelo número de telefone 84 60 20 188. Muito bom. Nós queremos agradecer. O deadline para a apresentação das candidaturas? É no dia 15 do corrente mês. Praticamente só faltam, hoje é dia 12, então faltam 3 dias. Então, eu aconselho aos funcionários públicos que possam aderir, porque lá tem várias oportunidades. Para além do alojamento que a instituição está a preparar, os participantes terão direito de passagem e o curso é grátis. Então, essa é uma grande oportunidade para quem quer aumentar os seus conhecimentos nessa matéria. Muito bom, e nós queremos agradecer a esta associação, a Anto Antender, que vai estar aqui a providenciar estes cursos de comportamento ético na função pública, ao governo norte-americano, que está em parceria com este projeto e mais outros. Amanhã nós vamos ter aqui alguns representantes que também vão falar dos outros projetos do governo norte-americano, mas deixa-me desde já agradecer pela sua presença e marcar um próximo encontro para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Exato. E para os nossos telespectadores, chamar a vossa especial atenção para esta notícia são os Jogos Desportivos Escolares. Polícia garante proteção dos participantes. Vamos acompanhar esta notícia assinada por Isidro Macuacua. Há pouco menos de 72 horas do arranque do 13º Festival Nacional de Jogos Escolares Gaza 2017, a polícia em Gaza garante estarem criadas todas as condições para a proteção e segurança dos mais de 1000 atletas cujas delegações começam a chegar na província de Gaza nas próximas 24 horas. Quanto à gestão da mobilidade, também estão acauteladas as condições de constrangimentos possíveis, desde a chegada dos atletas, quer em Zandamela, quer em Coloane, a sua acomodação e do local de acomodação até ao recinto de jogos escolares. Portanto, as linhas operativas já têm o domínio dos objetos a proteger. Para garantir que o evento decorra sem sobressaltos, os atletas serão escoltados pela polícia, desde os locais de acomodação até aos locais de realização dos jogos na cidade de Xai-Xai e Vila Municipal da Macia. Irá usar todas as especialidades da polícia, o PP, o IR, trânsito, Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial. Paralelamente a estas medidas de segurança, a polícia em Gaza também abriu uma linha telefônica para denúncia de qualquer eventualidade tendente à perturbação da ordem e segurança públicas durante a realização do evento. Teremos a polícia mais próxima dos atletas. Qualquer situação de perturbação de ordem ou desarmonia é preciso comunicar
à polícia mais próxima. Uma das linhas é o 82 41 46 466. Relativamente aos atletas, um apelo especial para evitar a prostituição em locais que possam contribuir ou possam constituir ameaça. São medidas de segurança cujo sucesso depende não só da boa postura e conduta dos atletas, como também da sociedade em geral. E mais atualizações sobre estas e outras notícias a partir das 20 horas aqui na televisão de Moçambique e também no nosso canal internacional. Vamos agora ter a oportunidade de falar sobre os desafios da advocacia cá em Moçambique. É com imenso prazer que nós recebemos Valdez Beleza. Bem-vindo ao programa Primeira Página. Boa noite, Albertina. Saudar igualmente o meu colega e saudar os telespectadores que nos assistem de casa na TVM1 e TVM Internacional. Muito bom. Quero também cumprimentar Hélder Paulino, que se junta a nós nesta conversa muito importante. Bem-vindo ao programa Primeira Página. Muito obrigado, Albertina. Quero agradecer pelo convite. Boa noite, telespectadores da televisão de Moçambique. Exato. Obrigado. E vocês podem começar a mandar as vossas questões para a nossa página www.facebook.com/tvm Televisão de Moçambique. Vamos começar sobre algo que eu acho que é fundamental, que tem a ver com a formação dos advogados. Quais são os requisitos para ser um advogado cá em Moçambique? Podemos começar consigo, Valdez? Sim. Em Moçambique, para ser advogado, é necessário primeiro ser licenciado em Direito. Este é o primeiro requisito. O segundo, o candidato a advogado é necessário frequentar um estágio profissional e esse estágio é ministrado pela Ordem dos Advogados de Moçambique, sob supervisão de um patrono. A figura do patrono é aquele que tem experiência na advocacia e transmite os conhecimentos técnico-profissionais e aspectos referentes à deontologia profissional do advogado. Como sabemos, nas nossas instituições, tanto acadêmicas, não ensinam a componente do que é ser advogado. E é por isso que a Ordem dos Advogados dá este estágio profissional para as pessoas se capacitarem na profissão do advogado. E é importante também referir que o estágio profissional tem a duração de 14 meses, que é Exato. Dividido em duas fases. Muito bom. Acho que esta questão da praticidade dos cursos é fundamental e daí esta necessidade do estágio. E quais têm sido os maiores desafios que os advogados e estagiários têm enfrentado neste período do estágio? Pois, bom, os desafios do advogado advêm mesmo anterior à fase da própria, digamos, formação e advocacia. Os desafios iniciam na faculdade, na universidade. O advogado, enquanto estudante, ele tem que ter a capacidade de não só despertar para estudar, mas despertar para pensar no que efetivamente quer ser, portanto, e começar a agir em função disso, que é para, quando chegar à fase de fazer, portanto, o Exame Nacional da Ordem, já estar mais ou menos abalizado com a profissão da advocacia. E repare, esta questão da advocacia, não só em Moçambique como em outros países, tem sido colocado muitas vezes em segundo plano. Em primeiro plano tem sido sempre visto cursos, por exemplo, aliás, carreiras ligadas à magistratura, que é a magistratura judicial, e magistratura, portanto, do Ministério Público. Portanto, a advocacia tem sido sempre colocada em segundo plano. Então, cabe a este advogado jovem, em fase ainda da escola, decidir se quer ser advogado e seguir, portanto, uma linha de orientação que lhe leve a ser um advogado de sucesso, um advogado que efetivamente digamos, consiga de maneira positiva sim, desempenhar o seu trabalho. Exatamente, de forma muito successful, não é? Assim Exato. Que se diz, desempenhar a sua função de advogado. Muito Portanto, bom. E depois tem aquela questão
de se vai ser um advogado que estará num escritório, um advogado empregado, ou se vai ser um advogado freelancer que vai trabalhar por conta própria e que também tem seus desafios. Enfim, são muitos desafios do advogado. Exato, e já que estamos nesta onda dos desafios, já que o Helder esteve aqui a falar desta questão dos desafios antes e durante a formação, por que não falar dos desafios também no mercado de trabalho, quando já se passou esta fase do estágio e quando já é um advogado propriamente dito? Quais são os principais desafios deste mercado de trabalho? Helder? Exato. Pois, Albertina, é o seguinte, os grandes desafios, primeiro está em conseguir ter uma colocação, digamos, um emprego, ok? O advogado quando sai, ele quer um emprego. Em princípio, ele fica desiludido porque não encontra o emprego que ele quer. Ele pensa assim, que a advocacia é aquela coisa, é tudo uma maravilha. Isso não é verdade. Vai ter um escritório, vai começar a ter muitos casos. E nem sempre é assim. Ele chega, por exemplo, entra num escritório e fazem correr por um tempo, ok? Que é para poder o advogado assuntar-se com aquilo que é a rotina do escritório, que é para poder perceber também qual é que é a sua área de atuação, porque ele tem que ter uma área de atuação. E este tempo que ele vai ter, que muitas vezes leva ele a pensar que, pronto, provavelmente tenha escolhido uma profissão que não queria ou fica efetivamente desiludido, faz com que o advogado de certa forma, pense que não fez a melhor escolha. Mas não, a advocacia é com certeza, e se conseguir, portanto, passar por essas fases todas, é com certeza uma das melhores profissões que existem. Muito bom. Gostava de complementar o que o meu colega disse. Por natureza, a advocacia é uma profissão liberal. Exato. E essa figura de profissão liberal é, tornando-se advogado, o advogado pode trabalhar em casa, pode trabalhar numa sociedade de advogados, num escritório, pode ser um trabalhador dependente. Existem várias saídas para o advogado em termos de inserção no mercado. Talvez o desafio que se coloca, primeiro, é quando o advogado decide exercer a advocacia como prática isolada, no nosso país, ele vai encontrar vários obstáculos e várias dificuldades. É só imaginar alguém que já é advogado, ainda não tem nenhum cliente. A primeira coisa que o advogado deverá fazer é esperar que os clientes vão ao encontro dele. A profissão do advogado é idêntica à do médico. Nos termos do nosso estatuto da Ordem dos Advogados, a essa atividade de advocacia não podemos fazer publicidades, por exemplo. Podemos nos limitar, sim, em colocar a placa do escritório de advogado, em colocar o site, mas não podemos fazer uma publicidade. É necessário que o próprio constituinte recorra ao advogado. Já dá para imaginar qual é a desilusão que o advogado que decide exercer a advocacia por conta própria acaba encontrando. Outra questão é a advocacia em sociedade, que normalmente o jovem advogado, a primeira coisa que faz é espalhar currículos para os escritórios de advogado, esperando que um dia o escritório o solicite, que também é outra desilusão, porque ele pode ficar à espera 1 mês, 2 meses e muito tempo. A outra componente é a advocacia como trabalhador dependente, onde o advogado pode trabalhar numa empresa, e esta é uma dificuldade que todos nós conhecemos no nosso mercado de trabalho. Para ser contratado, é necessário, primeiro, enviar o CV, há todo um processo de seleção, e é por isso que essa dificuldade existe no mercado de trabalho. Exato. Só para, portanto, acrescentar um bocadinho o que o meu colega o meu sócio está a dizer, é o seguinte, para além destas questões que o Dr. Valdez naturalmente fez menção, tem outra componente que é a componente de especialização, ok? Isto está a acontecer muito. Um advogado, hoje em dia, no mercado, tem que se posicionar como alguém, não como alguém que faz tudo para todos, mas como alguém que, com base numa orientação específica, traz
ou presta serviços específicos. Ser um especialista naquilo, portanto, que está a fazer. Acabou o tempo de advogado generalista e este desafio que lhe se é imposto ao advogado tem de ser acompanhado numa vertente de globalização. Nós temos estado a receber muitos advogados de fora e que vêm, na verdade, eles exportam os serviços jurídicos para Moçambique e que estão muito orientados para áreas específicas do direito. E nós temos que acompanhar essa evolução. Temos que ter escritores de advogados, na vertente de escritórios, temos que ter escritores de advogados, temos que ter advogados que estejam, portanto, que sejam competentes numa área específica. Não basta só fazer o exame da ordem, que é um exame, portanto, que já só para fazer o exame é muito forte, é muito exigente o exame da ordem, mas não basta só isso. Hoje em dia, o conceito de advogado não basta só fazer o exame da ordem. Tem que fazer o exame da ordem, tem que continuar a estudar em áreas específicas e, portanto, entre outras questões que se lhe vão impor ao advogado. Tem que estar constantemente atualizado nas legislações, constantemente atualizado na jurisprudência, ele tem que estar aberto ao mundo. Esta é a nova advocacia, este é o desafio que se impõe aos advogados moçambicanos e portanto, é basicamente isso que queríamos só acrescentar a este ponto. Muito bem. Podemos avançar para a questão da relação entre o advogado e os demais profissionais ligados a este ramo da justiça. Estamos a falar dos juízes, dos procuradores, dos polícias. Como deve ser a relação dos advogados com estes outros profissionais? Por favor. Quando se fala da relação entre o advogado e os outros atores da administração da justiça, vem-nos a ideia de um tripé, porque todos são atores da administração da justiça. E sendo um tripé, se existir algum tipo de desequilíbrio num dos lados, a administração em si desmorona. Exato. E é por isso que este debate tem sido levantado no seio da classe. Por quê? Porque, por vezes, o ideal nem sempre acontece. Por exemplo, vamos a um tribunal, há um princípio plasmado no Estatuto da Ordem dos Advogados que não há hierarquia no seio do advogado, juiz e procurador. De certa forma, na profissão, quando começamos a exercer a profissão, encontramos alguns cenários desafiadores, onde tanto nas esquadras como nos tribunais, mas são situações pontuais que, de certa forma, o desafio que se coloca nesta classe é esta, de todos considerarem como intervenientes para a boa administração da justiça e tratar-se com correção, urbanidade e cooperação. Pois, é que nem aquilo que se chama de lei, chama-se lei dos líquidos em vasos comunicantes. Okay? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se baixa o nível de um, portanto, tu tens que necessariamente baixar o nível do outro. Porque se baixa o nível de um, portanto, o sistema todo fica desmoronado. A relação é de cordialidade, pelo menos em termos formais. Recomenda a lei e as leis que a relação entre os juízes, os advogados e, portanto, magistrados do Ministério Público tenham uma relação de cordialidade, de respeito mútuo. Repare, respeito mútuo. E não numa situação de hierarquia, não numa situação de, portanto, um respeito porque alguém está acima do outro. Não, é um respeito que, portanto, manifesta-se horizontalmente. É assim que se espera que seja a relação, é assim que, em termos formais, está estabelecida a relação entre os advogados e os demais, portanto, interlocutores do sistema da administração da justiça. Exato, e já que estamos a falar da relação entre o advogado e outros profissionais, por que não falarmos da relação advogado e cliente? Será que existem normas que regulam esta relação entre o advogado e o cliente? Valdez? Sim, existem. Por acaso,
é uma das componentes que o próprio advogado deve estar ciente, que é referente à ética e deontologia profissional. E este aspecto da ética e deontologia profissional é algo que o advogado deve, para além de conhecer, deve implementar na relação que existe com o cliente. Porque se for observar, a atividade de advogado é ouvir problemas dos clientes e apresentar a melhor solução para aquele problema. E muitas das vezes os clientes acabam confiando os seus segredos, os seus medos, os seus documentos ao advogado. E se o advogado não está munido desse aspecto da ética e deontologia profissional, acaba, de certa forma, minando esta relação entre o advogado e o cliente. Pois, eu diria mais. Portanto, o principal asset desta relação entre o advogado e o cliente, se calhar é o dever de sigilo. Okay? O doutor, exato. O doutor Valdez disse muito bem, e eu vou complementar. O dever de sigilo é o principal asset, é o asset fundamental nesta relação entre o advogado e os seus clientes. Mas também tem outras questões que se lhe é impostas, não é? Outras obrigações que têm também a ver com a deontologia, que é, por exemplo, a questão do respeito, com o respeito mútuo. Eu insisto muito no respeito mútuo, porque sem o respeito também não há uma relação que se preze, uma relação saudável entre advogados e os demais interlocutores. Okay? E também a questão da cordialidade, mais uma vez é chamada à colação. Só fazer um pouco... Exato. Em breves palavras, estamos a caminhar para o final do nosso programa. Exato, desculpa. Em breves palavras, um dos aspectos muito importantes e que é um desafio para os advogados jovens é ter a capacidade de fazer o networking. Os advogados jovens, sobretudo os que trabalham, os que montam escritórios mais tarde, esses têm dificuldades. O primeiro desafio é este, fazer networking. É um grande problema, ok? Penso que este é um dos grandes problemas que, quando são suplantados, acaba de dar o devido crescimento ao próprio advogado. Exato, muito bom. E mesmo para terminar, numa questão de segundos, quantos advogados estão inscritos atualmente e qual deve ser o papel que eles devem desempenhar no acesso à justiça dos cidadãos? Mas mesmo em questão de segundos, por favor, Valdez. Okay. Atualmente estão inscritos 1.400 advogados. Como dá para perceber, este número ainda é muito pouco para conseguir responder o número de habitantes que Moçambique tem, que é de 25 milhões de habitantes. A rácio é inferior e coloca-se este desafio tanto à ordem de formação de mais advogados, mas queremos que estejam no mercado advogados com qualidade. Exato. Por favor, últimas considerações. Bom, eu também iria muito daquilo que o Valdez disse, não é? Portanto, há necessidade, de facto, que se formem mais advogados com qualidade, advogados que, de certa forma, vão de encontro com aquilo que são os anseios, não só da população, mas do próprio Estado. O Estado espera dos advogados uma postura de retidão, uma postura de verticalidade e, pronto, acredito que a Ordem desempenha o seu papel, que é um grande papel, que é de fiscalizar, de regular a atividade da advocacia e tem o feito muito bem. Penso que pronto. Eu particularmente gostei imenso deste nosso encontro, deu para aprender várias questões e de ficar a conhecer também sobre os desafios que os advogados, desafios da advocacia cá em Moçambique. Por favor, eu vou lhes convidar para numa próxima oportunidade nós interagirmos sobre mais questões. Os nossos telespectadores querem falar sobre IPAG e muitas outras questões, mas numa próxima oportunidade, muito em breve, nós iremos interagir sobre outras questões. Quero agradecer pela atenção dispensada por todos os nossos telespectadores e marcar o nosso próximo encontro para amanhã a partir das 18 horas aqui na televisão de Moçambique e também no canal internacional. Até lá, fiquem bem.